Alexandre Carvalho, do blog Oli Tóquio 2020, favoritos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, retornando. Hoje vamos falar sobre o favoritismo da Austrália. A Austrália possui uma participação olímpica antiga, desde os Jogos de 1896, que os australianos participam dos Jogos Olímpicos de Verão, e em 1908 e 1912 formaram uma equipe australásia conjuntamente com a Nova Zelândia. A Austrália, nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos, até 1936, não teve uma participação destacada, não chegou nem a conquistar não chegou a conquistar 10 medalhas numa única edição dos Jogos, mas a partir de 1948, com o surgimento de uma equipe forte de atletismo, com velocistas fantásticas que se destacaram dos Jogos de 1948 a 1956, a Austrália conseguiu se projetar um pouco mais. E também, quando se candidatou para sediar os Jogos de 56 em Melbourne, se realizou os Jogos lá em Melbourne, desenvolveu a natação, que passou a ser a grande base do desempenho australiano nos Jogos Olímpicos. Quando a natação da Austrália vai bem, a Austrália vai bem nos Jogos. Quando a natação cai, o desempenho da Austrália também cai. Nesses anos 50, brilharam grandes atletas da Austrália, Shirley Strickland Hunt, Marjorie Jackson, Beth Cuthbert no atletismo. A natação apresentou ao mundo Murray Rose, Dawn Fraser, Lohan Crepe, David Taylor, posteriormente Michael Wenden, campeão em 1968, 100 e 200 livres. E o esporte australiano ficou entre os melhores do mundo nessa época, durante os anos 50, os anos 60, até os Jogos de 72, quando teve a grande Shane Gould na natação, Bradford Cooper. A Austrália conseguiu um bom desempenho no quadro de medalhas. Porém, começou a cair já em 76, um desempenho horroroso da Austrália, conquistou 5 medalhas nos Jogos, na competição inteira. Depois, em Moscou, em 80, boicotou alguns esportes, participou em outros, também não teve um grande desempenho. Nos Jogos de Los Angeles, conquistou mais de 20 medalhas, mas favorecidos pelo boicote dos países do bloco soviético. E só em 1992 que a Austrália realmente começou a retomar o desenvolvimento do seu esporte e conquistou mais de 27 medalhas nos Jogos de 1992 em Barcelona. Posteriormente, o esporte australiano sofreu uma evolução abrupta, fortalecimento do ciclismo, do remo, a canoagem, somados também com a natação, que ficou mais forte já nos anos 90, já nos Jogos de 1902, com grandes fundistas como Kieran Perkins, a Susan Neal, nadadora de nado borboleta. E a Austrália se preparou para ter o grande desempenho olímpico nos Jogos de 2000. Em 2000 conquistou 16 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, só que sofreu uma grande decepção na natação, onde esperava um melhor desempenho, mas foram ofuscados pela forte campanha dos norte-americanos. Mesmo assim, os australianos quebraram o recorde de medalhas, 58. E em 2004 obtiveram 50 medalhas, só que uma de ouro a mais, 17, uma de ouro a mais em relação aos Jogos de 2000. A Austrália vem declinando de uma Olimpíada a outra. No Rio de Janeiro foram 29 medalhas, consultar aqui, foram 29 medalhas no Rio de Janeiro, metade dos Jogos de 2000. Porém, esse declínio da Austrália coincidiu com a ascensão do Reino Unido, porque eles competem nos esportes, principalmente no remo, no ciclismo e na vela. Há uma disputa entre eles, então quando um melhora, o outro piora, e isso acabou afetando o esporte australiano. Para os Jogos de 2020 em Tóquio, a Austrália tem grandes expectativas de medalha, podendo chegar até a 50 medalhas. Então vamos passar a análise de onde vem esse favoritismo australiano. Aqui já no blog, já publicado a relação das medalhas do ciclo olímpico 2017 e 2019, apontando os favoritos da Austrália nos esportes. O atletismo masculino não aparece com candidatos ao pódio. No atletismo feminino há possibilidade de medalha nas provas de lançamento femininas.
No badminton, a Austrália não tem chance de medalha. No basquetebol, basquete feminino, a equipe feminina pode chegar ao pódio, conquistar medalha. O boxe, eventualmente, pode obter alguma medalha. Na canoagem também, há esperança de medalha, principalmente com Jessica Fox, na canoagem de slalom. O ciclismo é o grande ponto da Austrália, favorita nas competições por equipes, na perseguição por equipes masculina e feminina. Tem Stephanie Morton nas provas de velocidade, na velocidade olímpica, e Rohan Dennis nas disputas de estrada. A Austrália pode voltar a ter um desempenho fabuloso, como teve nos Jogos, quando sediou os Jogos em 2000. Outros esportes, escalada, esgrima, futebol, ginástica masculina e feminina, a Austrália não tem possibilidade de medalha. No golfe, pode ser que apareça algum australiano e chegue ao pódio. O handball não tem também condição de medalha. No hipismo, não coloquei uma conquista de medalha para a Austrália, mas eles têm condições, têm força nas disputas de concurso, na prova de 3 dias. O hóquei sobre a grama, a Austrália é fortíssima, tanto no masculino quanto no feminino, podendo chegar ao pódio em ambas. O judô australiano dificilmente vai pegar alguma medalha. O karatê, mesma coisa, serve para o karatê, para a luta, para o levantamento de peso e para as competições de luta. Na natação, bem, chegando na especialidade australiana, o nado sincronizado australiano não tem força, mas a natação nas disputas de piscina, a Austrália é muito forte. Nas provas masculinas, Kyle Chalmers, campeão olímpico no Rio de Janeiro, vai tentar o bicampeonato olímpico e terá pela frente um formidável norte-americano Caleb Dressel. Será um grande duelo, como ocorreu também no Mundial de 2019, e o duelo foi vencido pelo norte-americano. Na prova de 400 metros, Mac Horton, também campeão no Rio de Janeiro, é um fortíssimo candidato ao pódio. Mac Horton derrotou o chinês Sun Yang nos Jogos do Rio de Janeiro e tentará repetir o feito. Outro nadador masculino forte da Austrália é Mitch Lark, nas provas de nado de costas e no nado medley. E tem mais um australiano aqui no masculino, Matt Wilson, no nado de peito. Matt Wilson, um forte candidato na prova de 200 metros, nado de peito. Entre as mulheres, nas competições femininas, a Austrália chega com as irmãs Campbell, Kate Bront, como favoritas, como líderes do ranking e tudo mais, mas na hora da competição elas não conseguem produzir o melhor e acabam sendo superadas. Mas o grande nome da natação feminina australiana deverá ser Ariarne Titmus. Ariarne Titmus conquistou uma vitória absurda na prova de 400 metros no último campeonato mundial, derrotou a favoritíssima Kate Ledeck dos Estados Unidos, só que Kate Ledeck não estava num momento bom de saúde e acabou perdendo para a australiana. A relação Titmus-Ledeck, a Titmus está numa fase de evolução, enquanto a Ledeck está estabilizando as suas marcas. Então, resta saber o quanto a Ledeck vai perder nisso daí e quanto que a Titmus vai ganhar, para ver quem pode ser a rainha da natação. Ledeck é melhor que Titmus, mas Titmus está em evolução. Outras competidoras da Austrália também têm força nos revezamentos, tanto no 4x200 livre quanto no 4x100 livre, e também no 4x100 medley a Austrália é forte candidata, assim como no revezamento medley misto. Natação já, pentatlo moderno, polo aquático feminino luta por uma medalha. O remo da Austrália é fortíssimo, vem demonstrando uma grande evolução e pode dominar as duas provas do 4x100, tanto a masculina quanto a feminina. O rugby é um dos melhores do mundo, luta também por medalha, e nos saltos ornamentais tem esperanças de medalha nas provas femininas. Skate não tem possibilidade de medalha, o softball já conquistou medalha olímpica, quem sabe possa repetir o feito em Tóquio, e o surf também rivaliza com o Brasil e Estados Unidos na luta por medalhas. Taekwondo dificilmente ganhará medalha, o tênis há a possibilidade de Ashley Bart conquistar medalha na prova feminina, e também a Austrália tem alguma condição de medalha na prova de dupla mista.
No tiro ao alvo, Letícia Scanlan, na prova de esquite, é uma forte candidata ao pódio, campeã olímpica. E também a equipe a Austrália no tiro misto, nas duplas, também luta por medalha. Tiro com arco não há possibilidade de medalha. O triatlon, a Austrália é tradicional, embora Reino Unido e Estados Unidos estejam num nível um pouco acima da Austrália. E na vela, com Ryan Butcher, a Austrália é fortíssima candidata na prova de 470 masculino, classe 470 masculino. O voleibol já teve tradição no voleibol de praia, já conquistou medalha, mas para esse ano não há essa possibilidade de pódio. Essa é a participação da Austrália. O básico da Austrália: medalhas concentradas na natação, no atletismo, no remo e no ciclismo. E quando a natação está mal, a Austrália geralmente não vai bem no quadro geral de medalhas. De Sydney 2000 ao Rio de Janeiro, a Austrália vem só caindo em número de medalhas, mas há a possibilidade de uma grande evolução agora nos Jogos de Tóquio em 2020. Bem, esse foi o comentário sobre a Austrália. Voltaremos com a França. Até mais.